90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz no fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online! Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de português nesta terça da Resistência. Tudo bem, Tiaguinho? Como é que você tá? Salve, salve, 100%. Maravilha! Saudade de estar com o Tiaguinho também. Vamos então, que a gente vai fazer uma semana aí agora de revisão dos conteúdos. Então, à medida que a gente for vendo aqui algumas questões, a gente vai voltar em alguns conteúdos, em algumas coisas específicas. Anotem as dúvidas para que depois vocês possam mandar essas dúvidas, resolver essas dúvidas conosco, tá bem? Bom, a gente então vai fazer aí vai passar, né, pelos principais tópicos, obviamente, de cada assunto das 10 últimas aulas, belezinha? Bom, vamos começar então, e a gente já tem uma primeira questãozinha que a gente vai pular o texto e a gente vai ler o enunciado primeiro, ok? Bem, por que isso? Porque de acordo com o enunciado a gente vai saber o que a gente precisa encontrar ou não no texto. Bem, o enunciado diz assim: indique a alternativa falsa em relação ao texto. Então, realmente, se é em relação ao texto, eu preciso ler o texto. As palavras andaime e elaine são exemplos que comprovam que a presença do i acaba com a regra para explicar o fenômeno, conforme mencionado no segundo parágrafo. B. Nas entrelinhas, o texto mostra que a variação na pronúncia dos sons que compõem as palavras do vocabulário é um fenômeno próprio das línguas. C. O título do texto induz o leitor a esperar uma resposta que exclua uma das possibilidades de pronúncia, mas essa expectativa acaba sendo contrariada. D. A pronúncia da primeira sílaba na palavra camareira pode ou não ser nasalizada, pelo mesmo motivo que justifica o fato com a palavra banana. E aqui ela falando de camareira e banana, ou seja, essa daqui a gente nem precisa voltar ao texto. Essa pronúncia aqui pode realmente ser nasalizada ou não, das duas situações. Então essa daqui a gente já sabe que é verdadeira e não é a resposta. Pela regra apresentada no segundo parágrafo, pode-se deduzir que as palavras ana, pano e cano são sempre pronunciadas com a primeira vogal nasalizada. Ana, pano, cano. Sim, a pronúncia é nasalizada, então a letra E também está correta. Olha a importância de a gente já começar por aqui. Com isso a gente já consegue eliminar duas opções, porque essas duas estão corretas. Faltam aí A, B e C, e a gente vai ler o texto agora. Qual o jeito correto de pronunciar? E aí ele já bota, né, Roraima ou Roraima? Roraima ou Roraima? Como você preferir. É que, segundo os linguistas, as regras fônicas de uma palavra são são regidas pela mesma fala. Pela mesma língua falada. Portanto, não há certo ou errado. A visão aqui está horrível hoje. Há apenas a maneira como as pessoas falam. Vamos voltar. Roraima ou Roraima? Como você preferir. É que, segundo os linguistas, as regras fônicas de uma palavra são regidas pela língua
falada. Ou seja, é através da maneira como a gente fala que a gente constrói as regras da pronúncia, enfim, das questões fônicas, tá? Porque fônico está atrelado à questão da pronúncia. Portanto, não há certo ou errado, há apenas a maneira como as palavras, como as pessoas falam. O que se observa na língua portuguesa falada no Brasil é que sílabas tônicas são sílabas fortes, que vêm antes de consoantes nasalizadas como M ou N, também se nasalizam. Ele está dizendo aqui que eu tenho a sílaba tônica. A sílaba é aquela pronúncia que é o conjunto de fonemas, tá bem? Então, quando essa sílaba vem antes de uma consoante nasalizada, como M ou N, ou seja, consoante não é vogal, tá? Consoantes são aqueles fonemas que a gente tem dificuldade na pronúncia, com a passagem de som. Então, M ou N são consoantes nasalizadas. Também se nasalizam. Então, aperte o nariz e repita a palavra cama. 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 Tá? Há a possibilidade de nasalizar. Então, repara, ó. A palavra cama, K, é a sílaba anterior à consoante nasalizada. Sentiu os ossinhos vibrarem? É a tal nasalização. Por isso a gente diz cama. O K é a sílaba tônica e o M é nasalizado. Se a sílaba que vier antes dessa mesma consoante não for uma sílaba tônica, a pronúncia passa a ser opcional. Você escolhe banana ou banana, tá? E aí, o que confirma lá já a outra, né, possibilidade da questão como correta, da opção. No caso de Roraima ou Roraima, a sílaba problemática, ra, é tônica e vem antes do M. Aqui o M, ó. Mas aí entra em cena o I, que está entre a sílaba ra e a consoante M, que acaba com qualquer regra. A mesma coisa acontece com o nome próprio, Jaime. Tem gente que nasaliza, tem gente que não. Jaime, Jaime. Então, ó, Jaime, nasalizado. Jaime, sem nasalização. Então, fique tranquilo. Se você sempre falou Roraima, siga em frente. Ninguém pode corrigi-lo por isso. No máximo, você vai pagar de turista se resolver dar umas voltas por lá. Os moradores do estado, não adianta, são unânimes em falar Roraima. Então, letra A. As palavras andaine e elaine são exemplos que comprovam que a presença do i acaba com a regra para explicar o fenômeno, conforme mencionado no segundo parágrafo? Não. Eles não são exemplos que acabam com a regra. Na verdade, isso daqui está aqui. E aí, se você olhar, ó, primeiro, segundo, terceiro parágrafo, e não no segundo. E o i, ele mostra aquele exemplo que ele deu ali, do Jaime ou Jaime, Roraima e Roraima. Logo, a opção A é falsa. Portanto, é o nosso gabarito. B. Nas entrelinhas o texto mostra que a variação na pronúncia dos sons que compõem as palavras do vocabulário é um fenômeno próprio das línguas. Sim, a variação linguística é um fenômeno próprio de toda língua. E no caso dessa variação da pronúncia, é a variação fônica, das regras fonéticas, e isso vai seguir, obviamente, os preceitos de cada realidade linguística. Logo, a letra B está correta. O título do texto induz o leitor a esperar uma resposta que exclua uma das possibilidades de pronúncia, mas essa expectativa acaba sendo contrariada. Sim, quando ele pergunta lá qual é o jeito correto, você imagina que ele vai dar uma certeza de Roraima ou de Roraima, mas essa expectativa é quebrada por quê? Porque, na verdade, as duas possibilidades estão corretas. Logo, B, C, D e E são afirmações corretas e a questão pedia a inadequada. Portanto, letra A. Beleza? Vamos para a próxima. Um
dos importantes aspectos para a interpretação dessa música é a sonoridade de seus versos. A repetição do fonema consonantal S, como em sacar e ser, colabora para a construção e representação do cenário construído pela canção A Seca. Selecione a alternativa em que a repetição intencional de fonema consonantal também acontece. Olha só, ele está pedindo para você marcar, ignora todo o resto, o foco está aqui. Ele quer que você marque a opção em que existe uma repetição do fonema da consoante, que é o que nós chamamos de aliteração, enquanto figura de linguagem. E essa repetição sendo intencional. Por que ela é intencional? Justamente porque ela vai caracterizar uma figura de linguagem e vai ajudar a construir a ideia de rima dentro do texto, tá bem? Então, ó, sou um mulato nato no sentido lato, mulato democrático do litoral. Esse trecho aqui não repete consoante, repete vogal, não pode ser a letra A. A repetição é intencional, garante também a ideia de rima, é também uma figura de linguagem, que é a assonância, mas ele quer a repetição da consoante. Eu vi quando você me viu, seus olhos pousaram nos meus, num arrepio sutil. Também não tem repetição. Ah, vi, mas é só esse momento aqui e pronto. A repetição ela vem acontecendo numa cadência para garantir isso. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas. Reparem como todas as palavras praticamente se iniciam com o som do fonema consonantal V. Então, ó, vozes veladas, veludosas, vozes volúpias, violões, vozes veladas. Aqui eu tenho uma repetição da consoante, portanto é o nosso gabarito. Vamos ver as outras. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Aqui você tem, na verdade, o que a gente chama de zeugma, que é o apagamento de um termo que já foi dito. Então, ó, meu pai era paulista, meu avô era pernambucano, meu bisavô era mineiro. Já foi dito, eu apago para evitar repetição e é também um recurso estilístico. Trabalha e teima, ali eu tenho, ótimo. E lima, e sofre, e sua, mas depois eu não tenho. Mas essa repetição do e é um recurso também, que é o recurso de repetição da conjunção, que eu chamo de polissíndeto. Ele queria a ocorrência de uma aliteração, que é a repetição do som das consoantes de uma determinada construção, né? Que pode iniciar ou finalizar uma sequência de palavras. Portanto, isso só acontece na letra C, beleza? Vamos então partir para a próxima. Ali a gente foi vendo então questões relacionadas ao âmbito fonético, da fonologia, tá bem? Vamos pular. No poema, observam-se os itens lexicais desmoçou e deslimites. O mecanismo linguístico que os originou corresponde ao processo de... Eu nem preciso ler o texto. Olha porque é importante a gente vir para o enunciado. Eu não preciso ler o texto. Eu sei que eu tenho aqui a palavra moço, moça e tenho a palavra limite. Bom, nas duas palavras eu acrescentei um prefixo. Só que aqui na palavra, né, moça, moço, eu ainda transformo essa palavra em um verbo. E aí eu posso falar de moçar, moçor, porque aí, né, brincaria com a ideia de você conjugar. E ele fala desmoçou, uma conjugação verbal. Bom, só que reparem, tanto a palavra desmoçou quanto a palavra deslimites, essas palavras não existem. Elas foram criadas. Se elas foram criadas, elas caracterizam um estrangeirismo, um neologismo, um arcaísmo, um brasileirismo, um jargão. Elas caracterizam o que a gente chama de neologismo. O que é um neologismo? É a construção de uma palavra nova a partir de dois caminhos. A junção de elementos que já existem ou de palavras que já existem para formar uma outra, é o que acontece aqui.
ou quando eu mudo o significado da palavra, que é o que a gente chama de neologismo semântico. Por exemplo, o verbo ficar. Ficar, naturalmente, é permanecer, é estar em algum lugar. Então, eu vou ficar na sala, eu vou permanecer. Agora, quando você tem nas situações cotidianas, hoje, a utilização do verbo ficar no sentido de namorar, isso é um neologismo semântico, tá bem? O estrangeirismo é quando eu uso palavras de outra língua na minha língua, é quando eu incorporo essas palavras aqui. O arcaísmo corresponde aí a palavras que já são antigas, velhas, estão em desuso, que a gente já não usa mais. Brasileirismo, nem existe esse processo aqui dentro dos nossos processos de formação de palavra. E o jargão é um termo profissional, é o uso de expressões que caracterizam uma determinada profissão, e isso daqui está no âmbito das variações linguísticas, ok? Portanto, o gabarito realmente se confirma na letra B, neologismo. Belezinha? Bom, vamos para a próxima com um trechinho de Chico Buarque, maravilhosa essa música, quem puder depois escute. E ele diz assim: nos terceiro e oitavo versos da letra da canção, constata-se que o emprego das palavras cowboy e rock expressa a influência de outra realidade cultural na língua portuguesa. Essas palavras constituem evidências de quê? De um regionalismo, de um neologismo, de um jargão profissional, de um arcaísmo ou de um estrangeirismo. A gente já sabe que essas palavras não pertencem ao universo das nossas palavras. Ou seja, elas vêm de outra realidade. Mas vamos ler o texto, porque esse texto é maravilhoso. Só esse trechinho. Agora eu era herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras 3. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e os seus canhões. Guardava o meu botoque e ensaiava o rock para as matinês. Cara, essa música é incrível, linda, uma sonoridade, um ritmo, tudo maravilhoso. Tudo que Chico faz é maravilhoso, né? Você gosta de Chico, Thiaguinho? Gosto, mas não consumo. Foi um gosto tão... É porque eu não consumo tanto, mas eu entendo muito o seu valor. E assim, se estiver tocando, eu vou curtir. Ótimo. É patrimônio do Brasil. Chico, Bethânia, Caetano, Gilberto Gil, essa galera toda aí é patrimônio cultural. Bom, então assim, se eu tenho palavras que não pertencem ao rol das palavras da língua portuguesa, e sim de outra língua, e eu trago essas palavras para a minha língua, eu tenho um estrangeirismo. Logo, letra E, tá bem? O regionalismo é uma variação linguística que mostra a questão de haver mudanças de uma região para outra. E aí no âmbito da fala, no âmbito da escolha de palavras, enfim, quando eu falo no âmbito da fala, da sonoridade, do som, do sotaque, tá bem? O neologismo, como a gente já falou, criação de palavras novas. O jargão também está no âmbito das variações linguísticas, marca ali uma estrutura específica de uma determinada profissão. E o arcaísmo, também falamos de acordo com outra questão, uso de palavras em desuso, palavras, que ninguém mais usa, são palavras antigas, ok? Bom, partamos então para a próxima. Vamos pular o texto. Para se referir a matérias jornalísticas televisivas que informam e, ao mesmo tempo, entretêm os espectadores, o autor cria um neologismo por meio de... Bom, ele está dizendo que ele criou um neologismo no texto. A gente vai ter que voltar no texto para achar essa palavra. E ele quer saber qual é o processo que constrói, que permite a construção desse neologismo. Uma derivação prefixal? O que seria uma derivação prefixal? O que aconteceu em deslimites. Eu tinha a palavra limite e acrescentei um prefixo só e formei uma palavra que não existia. Uma composição por justaposição, quando eu junto 2 ou mais radicais e formo uma outra palavra, que nesse caso seria uma palavra nova, sem haver perda nenhuma fonética. Uma composição por aglutinação,
Na aglutinação, eu junto dois ou mais radicais e há perda de algum fonema nessa junção. Derivação imprópria. A derivação imprópria é quando eu mudo a classe gramatical de uma determinada palavra a partir do contexto. E a derivação parasintética, que é quando há ocorrência simultânea de prefixo e de sufixo, havendo relação de dependência entre esses dois elementos no diálogo com o radical, tá bem? Bom, a gente precisa voltar no texto. O telejornalismo é um dos principais produtos televisivos. Sejam as notícias boas ou ruins, ele precisa garantir uma experiência esteticamente agradável para o espectador. Em suma, ser um infotenimento para atrair prestígio, anunciante e rentabilidade. Infotenimento. Ó, infotenimento. O telejornalismo precisa ser um infotenimento. Achamos. Infotenimento. Informação e entretenimento. Ou seja, eu tenho dois radicais. Se eu tenho dois radicais, não pode ser nenhum caso de derivação. Por quê? Porque a derivação é construída a partir de um radical. A composição é que é a partir de dois, né? 2, 3, 4, 5, enfim, radicais. Eu tenho dois, é uma composição. Aí eu tenho que olhar agora se esse neologismo foi construído com justaposição ou aglutinação. Ou seja, se eu simplesmente juntei e não houve perdas, é justaposição. Se eu juntei e houve perdas de som ou de sons, é aglutinação. Então, infotenimento, informação. Eu perdi. Tenimento, entretenimento. Perdi. Eu perdi dos dois lados para fazer essa junção. Portanto, é uma composição por aglutinação. Eu juntei dois radicais, houve perda de fonemas tanto em um radical quanto no outro, e ao juntar esses dois radicais, eu passei a ter um neologismo, ou seja, uma palavra nova, uma palavra que não existe. E olha que interessante, no texto, ele já vem destacado, entre aspas, que é o correto. É uma característica de pontuação que a gente precisa fazer no texto ao usar um neologismo, e o texto fez isso adequadamente. Por ser um texto digitado, ele poderia recorrer também à ideia de colocar em itálico, não teria problema, mas o mais adequado é marcar com as aspas aí, belezinha? Bom, dando então prosseguimento, vamos pular o texto mais uma vez e vir para o enunciado. Os gêneros textuais nascem emparelhados a necessidades e atividades da vida sociocultural. Por isso, caracterizam-se por uma função social específica, um contexto de uso, um objetivo comunicativo e por peculiaridades linguísticas e estruturais que lhe conferem determinado formato. Esse classificado procura convencer o leitor a comprar um imóvel e para isso utiliza-se. O foco está aqui. Reparem que o enunciado é grande, isso pode deixar você aí meio atordoado, desesperado. Foca no que ele quer. Ele diz que o classificado foi construído para convencer o leitor a comprar um imóvel. E o que ele utilizou para convencer esse leitor? Ele usou a predominância de formas imperativas, verbos no imperativo, e de abundância de substantivos, ou seja, os substantivos são os seres, são as classes, são as palavras usadas para dar nomes aos seres. De uma riqueza de adjetivos que modificam os substantivos, revelando a qualidade do produto. O adjetivo apresenta características e qualidades de um determinado ser, que seria o substantivo, tá? Então ele qualifica, caracteriza o substantivo. De uma enumeração de vocábulos que visam conferir ao texto um efeito de certeza, do emprego de numerais, ou seja, que indica aí a ideia de quantidade, quantificando as características e aspectos positivos do produto,
ou da exposição de opiniões de corretores de imóveis no que se refere à qualidade do produto. Precisamos ler o texto. Morumbi, próximo ao Colégio Pio XII. Linda residência, rodeada por maravilhoso jardim, com piscina e amplo espaço gourmet. 1.000 metros quadrados construídos em 2.000 metros de terreno. 6 suítes. 3.200.000. Rua Tranquila. Aí ali vem o nome, né, que é para a pessoa com quem você vai entrar em contato, David Pimentel, o código, Morumbi, Palácio, telefone, enfim. Qual é a estratégia que ele usa para fazer com que você queira ver essa casa, queira visitar e, consequentemente, queira comprar? Olha só, o substantivo está aqui, residência. O que ele fala sobre a residência? Ela é linda. Quem é que acha essa residência linda? É quem está anunciando. Rodeada por maravilhoso jardim. Quem é que acha esse jardim maravilhoso? É quem está anunciando. Com piscina e amplo espaço gourmet. Quem é que acha esse espaço amplo? E quem é que julga que esse espaço é gourmet? O anunciante. Ou seja, eu tenho substantivos que estão sendo caracterizados a partir de adjetivos, mas que são adjetivos que, na verdade, não apresentam uma característica específica. Exemplo, casa amarela. Todo mundo vai chegar lá e vai se deparar com uma casa que literalmente é amarela. Isso é uma característica. Quando eu digo casa linda, isso é o que eu acho. O Tiago pode não achar. Ele pode achar a casa mediana. Você pode achar a casa feia. Aí, nesse caso, o adjetivo não caracteriza, ele qualifica. O adjetivo pode qualificar e, ao qualificar, ele apresenta uma marca de opinião. E essa marca de opinião é o elemento usado para convencer o leitor. Portanto, o gabarito é a letra B. Riqueza de adjetivos que modificam os substantivos, revelando qualidades do produto, ou seja, qualificação. Qualidades atribuídas a partir de uma marca de opinião de quem anuncia. Beleza? Então, o adjetivo é uma classe muito importante. Ela serve para apresentar informações objetivas. Qual é a informação objetiva? São as características. Olho verde, cabelo preto, ok? Eu estou dando características reais. E a qualificação, que é a partir de como eu enxergo, é um caráter mais subjetivo, tá bem? Bom, questão 7. Vamos pular o texto e ver o enunciado. No texto, o substantivo palavrão, ainda que se mostre flexionado em grau, ou seja, eu tenho palavra e eu aumentei a ideia dela ao usar o ão, palavrão. Isso é a ideia do grau, apenas do grau. Não reporta a ideia de tamanho, ou seja, não é uma palavra grande. Palavrão não é uma palavra grande, é isso que ele está falando. Tal emprego também se verifica em... Essa questão aqui é muito comum, e vocês precisam ficar atentos a isso. Nem sempre a flexão de grau de um substantivo vai indicar tamanho. Então, quando eu falo Tiaguinho, não é porque o Tiago é pequenininho, até porque não é, né? Eles nunca te viram, né, Tiago? Mas o Tiago tem... Acho que você é maior do que eu. Sim, mais ou menos a sua altura. Quanto você mede? 1,83. Bem mais alto do que eu. Eu meço 1,76. O Tiaguinho mede 1,80 e... Quase... São 7 centímetros a mais, bem mais alto. Então, assim, quando eu falo Tiaguinho, não tem referência ao tamanho, nem Tiagão vai também fazer a ideia ligada ao fato de que ele é alto. Não. O inho aí é, na verdade, uma forma afetiva, carinhosa de fazer referência a ele. Então, aqui, quando eu falo palavrão, eu também não estou falando de uma palavra que tem um tamanho exorbitante, um tamanho grande. A gente precisa tentar para isso. Tá? Os textos são construídos a partir das intenções que nós atribuímos a essas construções. Então, vou dar um exemplo mais uma vez. Falei de Chico, vou retomar aqui Caetano, que eu citei Caetano, né? Caetano tem uma música em que ele fala assim, ó: gosto muito de te ver, leãozinho,
caminhando sob o sol. Ó, leãozinho. Não é um leão pequenininho. Esse leãozinho é uma forma de atenuar, talvez, essa ideia agressiva da palavra leão, né? E, ao mesmo tempo, de mostrar um olhar afetivo para o termo ao qual ele se refere como leãozinho, porque leãozinho não é nem um leão de verdade, é algum outro ser que ele carinhosamente chama de leãozinho, tá bem? Então ele quer aqui que você marque a opção, todas elas vão ter palavras flexionadas em grau. Pode ser o grau aumentativo, pode ser o grau diminutivo. Mas ele quer aquela em que não vai indicar uma ideia de tamanho. Ou seja, em 4 nós vamos ter a ideia de tamanho e em uma não. Durante a pesquisa foi colocada uma gotícula do ácido para se definir a reação. Gotícula, gota pequena. Foi colocada uma gotinha. É realmente o tamanho da gota. É uma gota menor do que a gota que a gente está acostumado. Então, na letra A, eu tenho o tamanho apresentado aí. Não pode ser a letra A, tá bem? Bom, na casa dos 7 anões, Branca de Neve encontrou 7 minúsculas casinhas. Olha aqui, ó, 7 minúsculas, caminhas. São camas de tamanhos pequenos. Sim, caminha indicou o tamanho. Ótimo. Tamanho não é o que a gente quer. Para cortar gastos, resolveu confeccionar livrinhos que cabem nos bolsos. Se cabe no bolso, tem que ser um livro de tamanho pequeno, porque o bolso é pequeno, então indica tamanho. Logo, na letra C, eu também tenho a ideia de tamanho. Não estava satisfeita com aquele empreguinho sem graça e sem perspectivas. Empreguinho aqui não é um emprego pequeno. Empreguinho aqui é uma forma irônica de se referir ao local em que se trabalha ou se trabalhava. É uma ideia de você desconstruir a noção de um lugar bom, de um lugar aprazível, de um lugar com um ambiente saudável. Então, o empreguinho é uma coisa, é um emprego ruim. Então, aqui não há ideia de tamanho. Portanto, na letra D, nós temos o gabarito. Esse inho não mostra o tamanho do emprego, e sim a desvalorização que alguém dá àquele emprego, tá bem? Teve um carrinho de 2 lugares, depois um carro de 5 e hoje um de 7. Então, ó, teve um carrinho de 2 lugares. Você só tem 2 lugares, é um carro pequeno. Então, é importante você ter essa informação aqui, porque se você só teve um carrinho, aí não. Teve um carrinho e um carrão. Aí você estaria falando de potência, de qualidade, enfim. Agora, quando eu digo que é de 2 lugares, se só cabem 2 pessoas, é realmente um carro de tamanho menor. Depois um carro de 5 lugares, ou seja, aumentou. Aí é o carro. E um de 7 continua sendo o carro. E aí, repara, não há relação à ideia de qualidade, tá bem? Porque senão ele falaria, depois um carrão. Não houve. O natural, o comum, é que um carro tenha 5 lugares, que é o básico, né? O carro básico do dia a dia. Então, um carro menor que isso só tem 2 lugares. E aí, pelo tamanho ser pequeno, carrinho. Beleza? Então, isso tudo confirma pra gente o gabarito na letra D. Vamos para a próxima. Temos uma tirinha aí do Maurício de Souza. Vamos pular essa tirinha e ver o enunciado. Caso os balõezinhos dessa tirinha não estivessem com todas as falas dos personagens escritas em letras maiúsculas, as palavras Palmeiras, que aparecem em uma frase entre aspas, no segundo quadrinho, a palavra Palmeiras, na verdade, que aparece entre aspas no segundo quadrinho, deveria ser escrita com inicial maiúscula, por se tratar de um substantivo próprio, nome do famoso time brasileiro de futebol.
com inicial minúscula, por se tratar de um substantivo comum, nome da planta referida por Gonçalves Dias na Canção do Exílio, com inicial maiúscula, por se tratar de um substantivo comum, nome da planta referida por Gonçalves Dias, com inicial minúscula, por se tratar de um substantivo com valor de adjetivo a designar um time brasileiro de futebol, ou com inicial minúscula, por se tratar de um substantivo próprio, nome da planta referida na Canção do Exílio. Então vamos lá. Ele trabalha aqui com dois tipos de substantivo no texto, na questão. Substantivo próprio e o substantivo comum, em que a gente estabelece aquela relação de oposição. O substantivo próprio nomeia seres de forma particular. São os indivíduos, são as pessoas, são as instituições, são os países, as regiões, os bairros, os municípios, os estados, enfim. Eu nomeei algum lugar, eu nomeei alguma pessoa, eu nomeei uma instituição, eu tenho um substantivo próprio. E todo substantivo próprio deve ser marcado com a inicial maiúscula, ok? O substantivo comum nomeia seres da mesma espécie. Então, por exemplo, garrafa. É que não aparece de conta do verde. Garrafa. Qualquer garrafa vai ser chamada de garrafa. Minha garrafa é diferente da do Tiago, que é diferente da do Renan. Enfim, cada um tem uma garrafa, mas todas são garrafas. E aí, se essas palavras não iniciarem o período, o parágrafo, na verdade, o período, elas não vão vir com iniciais maiúsculas. O substantivo comum, no meio da frase, é marcado com a inicial minúscula. Mesa, porta, janela, enfim, são substantivos comuns, porque indicam seres de uma mesma espécie, tá bem? E a gente precisa ver o texto. Minha terra tem Corinthians, onde canto sabiá. Minha terra tem Palmeiras. Cada um tem o time que quiser. Então, olha só. O Bidu faz uma intertextualidade com a Canção do Exílio. Minha terra tem Palmeiras, onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Então, olha aqui. Só que ele brinca e no lugar de minha terra tem Palmeiras, ele fala minha terra tem Corinthians. E aí ele brinca com a ideia do que? Ele se posiciona em relação ao time dele. Porque na cabeça dele, quando o poeta Gonçalves Dias fala de Palmeiras, ele associa a ideia do time. Só que Palmeiras faz referência aí à árvore. E aí o cãozinho brinca. Não, tipo, ele falou errado na cabeça do outro cãozinho, né? Que eu não sei o nome desse outro cãozinho. Desse outro cãozinho aqui, ele acha que ele só recitou errado. Ele falou assim, não, minha terra tem Palmeiras. E aí o Bidu não entende a referência e fala assim, cada um tem o time que quiser. Ou seja, se você é Palmeiras, você vai falar com Palmeiras. Eu sou Corinthians, eu vou falar com a ideia de Corinthians. Então, na verdade, o que vai marcar essa questão aqui é o fato de ela ser minúscula. Por que ela ser minúscula? Porque a referência inicial é a Canção do Exílio. A intertextualidade se estabelece com Canção do Exílio e usa o nome de uma planta. Por ser o nome de uma planta, é de uma espécie comum. Tá? De uma espécie que vai nomear outras palmeiras também. E ó, minha terra tem palmeiras, ela não inicia nem o período para ter a sua inicial maiúscula, ok? Porque você fala assim, ó, o peixe estava nadando, quem começa é o O vai vir maiúsculo. Agora, se eu do nada eu falo peixe, peixe nada direto, peixe vai ter o P maiúsculo porque ele está iniciando, só por isso. Mas peixe é comum e naturalmente é escrito com a inicial minúscula. É o que acontece aqui. Tem que ter a inicial minúscula por se tratar de um substantivo comum e, nesse caso, estabelece a referência aí à Canção do Exílio. A intertextualidade com a Canção do Exílio. Então, a gente elimina as outras e marca a letra B. Belezinha? Bom, vamos aqui para a próxima. Sobre a palavra vidinha choca ou vidinha choca, entendida no contexto do poema, é correto afirmar: o diminutivo exprime
carinho, ou seja, vidinha exprime carinho. Ao contrário do termo que o acompanha, choca ou choca, né? É mais comum, aqui pelo menos no Rio a gente tem a pronúncia de choca, tá? Então, a palavra choca seria uma ideia de contrariedade à relação de carinho. A ideia aí presente é de tempo. Sugere-se que a vida é passageira. Seu sentido se opõe àquilo que poeticamente Minhoca está representando. O adjetivo deve ser entendido denotativamente. Choca, então ali é uma ideia denotativa, real, ao contrário do substantivo, que vai ser no sentido conotativo. O segundo termo reforça o sentido negativo do primeiro, ou seja, esse termo aqui traz uma ideia negativa para a vidinha. Precisamos ler o texto. Achado. Aqui, talvez, o tesouro enterrado há 100 anos pelo guarda-amor, se tanto o guardou, foi para os trinetos, principalmente este, o menor. Cavo com faca de cozinha, cavo até, no outro extremo, o Japão, e não encontro o saco de ouro, que tenho a maior precisão para galopar no lombo dos longes fugindo a esta vidinha choca. Vidinha choca é uma vidinha, né? Uma vidinha vazia, uma vidinha que não tem nada, uma vidinha que não tem motivação, uma vidinha que tá ali, ele só tá vendo a coisa passar, e, tipo assim, não tem motivo para viver, uma vidinha chata, esvaziada de tudo. Então, choca serve sim com um sentido negativo relacionado à vidinha. Porque repara, eu poderia usar vidinha com um sentido positivo. Eu viro para alguém que eu ô, minha vidinha, é um sentido positivo, e aí eu tô me referindo a alguém, tá? Poderia usar até em relação à vida. Ai, essa vidinha maravilhosa que eu levo, é no sentido de uma vida mansa, calma, uma vida que me traz paz. Então, quando eu uso choca, choca realmente traz o sentido negativo relacionado à vidinha. Portanto, gabarito letra E, ok? E vamos para a última questão deste primeiro tempo, que tem mais um tempo, dando continuidade aí aos assuntos que a gente viu anteriormente a esta aula, tá bem? Vamos pular o texto. O emprego do adjetivo sensível como substantivo no título do texto revela a intenção de quê? A intenção de ironizar a ideia de sentimento, a intenção de priorizar os aspectos relacionados aos sentimentos, a intenção de explorar a ideia de liberdade em uma narrativa em que o efeito de objetividade limita a expressão dos sentimentos da senhora, traduzir a expressão comedida da senhora ante a vida e os sentimentos mais intensos, ou dar relevância aos aspectos subjetivos das relações humanas. Vamos lá ver o título. Assensível. Poxa, só pelo título, a gente vai precisar ler pelo menos alguma coisinha do texto para a gente entender a ideia de assensível. Foi então que ela atravessou uma crise que nada parecia ter a ver com sua vida. Uma crise de profunda piedade. A cabeça tão limitada, tão bem penteada, mal podia suportar perdoar tanto. Não podia olhar o rosto de um tenor enquanto este cantava alegre. Virava para o lado o rosto magoado, insuportável por piedade, não suportando a glória do cantor. Na rua, de repente, comprimia o peito com as mãos enluvadas, assaltada de perdão. Sofria, sem recompensa, sem mesmo a simpatia por si própria. Essa mesma senhora, que sofreu de sensibilidade como de doença, escolheu um domingo em que o marido viajava para procurar a bordadeira. Era mais um passeio que uma necessidade. Isso ela sempre soubera, passear. Como se ainda fosse a menina que passeia na calçada. Sobretudo passeava muito quando sentia que o marido a enganava. Assim foi procurar a bordadeira, no domingo de manhã. Desceu uma rua cheia de lama
de galinhas e de crianças nuas, aonde fora se meter. A bordadeira, na casa cheia de filhos, com cara de fome, o marido tuberculoso. A bordadeira recusou-se a bordar a toalha, porque não gostava de fazer ponto de cruz. Saiu afrontada e perplexa. Sentia-se tão suja pelo calor da manhã, e um de seus prazeres era pensar que sempre, desde pequena, fora muito limpa. Em casa almoçou sozinha, deitou-se no quarto meio escurecido, cheia de sentimentos maduros e sem amargura. Oh, pelo menos uma vez não sentia nada. Senão talvez a perplexidade diante da liberdade da bordadeira pobre. Senão talvez um sentimento de espera, a liberdade. Texto de Clarice Lispector, sempre muito profundo, né? Então, quando ele fala de assensível, a palavra sensível faz referência exatamente a essa senhora, que é o termo, né, que é o enredo dessa história. Então, sim, a sensível ali serve com a ideia de trazer os sentimentos. Essa mulher, ela sente em relação a tudo. Ela reage, ela apresenta sentimentos, logo ela é sensível a tudo que está no seu entorno. E aí, isso vai dialogar com o enredo, como eu falei, com o conteúdo temático do conto, que mostra a maneira como essa senhora vive e dialoga. Portanto, o gabarito letra B, ok? A gente vai encerrando esse primeiro tempo por aqui e eu aguardo você comigo já no próximo tempo para a gente dar continuidade e continuar discutindo esses temas tão importantes, resolvendo questões também. Beijo, até daqui a pouco, galera. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.